Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Igor Silveira, estou de volta, após um mês que estava repousando por conta de uma cirurgia que fiz, mas voltei hoje, a partir de hoje, para a gente continuar então vendo a história, certo? E vamos estudar hoje o capítulo 6 do livro de vocês a respeito dos indígenas no Brasil. Portanto, quem tiver com o livro em mãos, põe no capítulo 6, vamos começar então a estudar um pouquinho sobre os índios que passaram aqui no Brasil muito antes do país ser descoberto, tá bom? Então, como eu disse há pouco, diferentemente do que muitos pensam, os povos indígenas, eles possuem características diferentes, isso mesmo, que os destacam uns dos outros, ou seja, não houve só um povo indígena no país, mas vários povos aí que estiveram no nosso país antes de ser descoberto por Portugal, tá bom? Por volta de 12 mil anos atrás, o Brasil era habitado por povos paleoíndios, isso mesmo. Esse povo era caçador, coletor de raízes e também de frutos, além de serem pescadores, tá? Então, uma característica bacana deles aí, que pode cair em prova quem eram os paleoíndios, tá bom? E eles deixaram, então, para estudo alguns vestígios, como ferramentas, utensílios, objetos e principalmente fósseis, tá bom? Paleoíndios que estavam no Brasil, repetindo aqui, há 12 mil anos atrás. Tivemos também, além dos paleoíndios, o povo sambaqui, os sambaquis. Antes de saber, então, quem eram esses povos, sambaquis significam amontoado de conchas. O que é isso, professor? São montes que podem ser formados, como coloco aqui, por objetos como ossos, armas, cerâmica, enfim. Tudo isso aqui junto, amontoado, formando um monte, era um sambaqui. Então esse pessoal vivia acima desses pequenos montes, podemos dizer assim. Viviam principalmente nas regiões de litoral, próximo ao mar, E também viviam aqui no Brasil há cerca de 10 mil anos atrás, mais ou menos aí pertinho dos povos que falamos há pouco dos paleoíndios, tá? Um pouquinho depois, os sambaquis também habitaram aqui o Brasil, tá certo? E nós temos também um povo muito conhecido que é o povo tupi, isso mesmo. Para poder diferenciar então um pouquinho quais eram esses povos que viviam no país, usamos a língua para poder dividir. Então, como eu disse aqui, diante dessa variedade de povos que existiam aqui no país, indígenas, os índios foram classificados de acordo com as línguas distintas. Nós temos então o povo tupi e também o povo macro-G. O povo da língua tupi, os índios tupis, eram as tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, etc. Se encontravam na parte litorânea, ou seja, também próximo ao mar aqui do país. E foram os primeiros índios a ter contato aí com os portugueses quando aqui chegaram, isso em 1500, Bom, e também os tupis eram especialistas em caça, eram excelentes pescadores também, Viviam perto do mar, então tinham que pescar para poder sobreviver, E também faziam a coleta de frutos, certo? Essa é uma característica do povo tupi. Agora, vamos falar então, antes de passar para o outro, tá aqui a imagem deles, Aqui são povos tupis, certo? E aqui também nós temos os povos que viviam no país quando o Brasil foi descoberto em 1500. Nós temos o tupi, temos o macro-G, que eu vou falar agora. Além desses, tinha o povo Aroaque, Caribe, Pano e tal, tá? Vamos focar hoje na aula somente no povo tupi, que falamos há pouco aqui, e agora no povo macro-G, tá bom? Vamos lá então. Esse pessoal, os índios macro-Gs, eles viviam no Planalto Central, isso mesmo. E nesse contexto, nós temos aí para destacar as tribos Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá e também Botocudo. Nomes esquisitos, Mas eram os povos aí os povos macro-Gs que viviam no país também à época que o país foi descoberto. Viviam nas proximidades das nascentes de córregos e rios e viviam também basicamente de quê? Da coleta de frutos, de raízes e também da caça. Portanto, podemos então aí diferenciar um pouquinho como viviam aí os povos tupis e os macro-G. Vamos repetir aqui um pouquinho. O povo tupi vivia perto, vivia na parte do litoral e também trabalhavam a caça, a pesca e a coleta de frutos. Já o povo macro-G viviam próximos a córregos e rios e não perto do mar. E também viviam basicamente aí da coleta de frutos e também raízes, além da caça, tá bom?
Nós temos também os povos indígenas da região amazônica, que vivem basicamente na Amazônia, né? Nós temos aqui um deles que é o povo Marajoara. Por que esse nome, professor? Porque viviam na ilha de Marajó, que fica pertinho do rio Amazonas, né? Eles conheciam técnicas muito bacanas de manejo das águas e também construíam aldeias na beira dos rios, viviam próximos aí a esses rios para poder então ter esse dia a dia deles, essa vivência deles era próxima aos rios lá do povo da região amazônica. E a principal também característica do povo marajoara era o quê? A criação de artefatos de cerâmica, tigelas, vasos e estatuetas, né? É uma herança cultural que eles deixaram para a gente, portanto aí a criação, como vocês podem ver aqui na imagem, de vasos, né, de barro, tigelas, enfim, foi uma herança que eles deixaram para a gente então, cultural, isso do povo marajoara. Também habitava na Amazônia, além do povo marajoara, o povo dos Tapajós, né? Os índios Tapajós viviam, como diz o nome, próximo também ao rio Tapajós, em Santarém, no Pará, que fica também na região norte do país, ali pertinho do Amazonas, né? Por volta de 1000 anos atrás. Praticavam principalmente o quê? A agricultura, o cultivo da mandioca e também do milho. E, como herança cultural, deixaram para a gente aí a produção de objetos de cerâmica. Então, para diferenciar um pouquinho, povos marajoaras viviam perto do rio Amazonas e tiveram como herança cultural o quê? A produção de cerâmica, tigela, vaso e etc. Né? Também estatuetas. Já o povo Tapajó, os índios Tapajós, deixaram o quê? Cultivo de mandioca e milho e principalmente na arte e na cultura, objetos de cerâmica, tá bom, gente? Então, para casa, vocês podem responder aí essa atividade que está aqui no slide, tá certo? Do livro de vocês. Qualquer dúvida, estou aqui no grupo do WhatsApp à disposição de vocês, certo? Espero que vocês tenham aí entendido. Caso tenha alguma dúvida, só me procurar, ok? Um abraço do tio, beijo e até a próxima aula.